Olá pessoal, e eu mais uma vez aqui para nós debatermos um pouco sobre religião, né? E hoje nós vamos falar sobre o espiritismo. Vamos falar de espiritismo. Espiritismo, doutrina espírita kardecismo ou espírita kardecista. É uma doutrina religiosa, filosófica e mediúnica, de moderno, espiritualista de moral cristã, codificada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon e Denis Ardervier, que usava o pseudônimo Allan Kardec. Ele criou os termos espiritismo em 1857 e o definiu como a doutrina fundada sobre a existência, manifestações e ensino do espiritismo. O mesmo não sendo reconhecido como ciência, Kardec dizia que o espiritismo alia aspectos científicos, filosóficos e religioso, buscando uma melhor compreensão não apenas de um universo tangível, mas também do universo a esse antecedentes. Depois de observar e analisar a mesa girante, e o professor Hibbert ficou intrigado com o fato de que como poderia a mesa se mover se ela não possui músculos? Ou fórmula resposta: se ela não tem um cérebro, ela foi o próprio agente causador do fenômeno, que teria respondido: não é a mesa que pensa, somos nós, a alma dos homens que viveram na Terra. Hibbert foi então estudar a este e outros fenômenos no tal como chamado incorporação e mediunidades. A doutrina é baseada em 5 obras básicas chamadas de Codificação Espírita, publicada por Kardec entre 1857 e 1868. A codificação é composta por livros dos Espíritos, o Livro dos Médiuns ou Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Somam-se ainda as chamadas obras complementares, como O que é o Espiritismo, Revista Espíritas e obras oportunas. Os seus seguidores consideram o Espiritismo uma doutrina voltada para aperfeiçoamento moral dos homens. Acreditam na existência de um Deus único, a possibilidade de uma comunicação útil como espíritos através de mediúnicos, e na reencarnação, como processos de crescimento espiritual e justiça divina. De acordo com conselhos espíritas internacionais, o espiritismo está representado em 36 países ao redor do mundo, sendo mais difundido no Brasil, onde conta com cerca de 3,8 milhões de adeptos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografias e Estatística IBGE, e mais de 30 milhões de simpatizantes, de acordo com a Federação Espírita Brasileira, FEB. Os espíritas também são conhecidos por influenciar
promover movimentos de assistência sociais filantrópicas. Durante o século XXI, houve uma grande onda de manifestações mediúnicas nos Estados Unidos e na Europa. Estas manifestações consistiam principalmente de ruídos estranhos, pancadas e móveis, objetos que se moviam ou flutuavam sem nenhuma causa aparente, como no caso da mesa girante. No final do ano de 1840, destacou-se o suposto caso da irmã Fox nos Estados Unidos. O verdadeiro espírito que é aquele que crê nas manifestações, mas naquele que aproveita o ensinamento dado pelo Espírito. De nada serve crer se a crença não faz dar um passo à frente. A Federação Espírita Brasileira é uma entidade de utilidade pública que foi fundada em 2 de janeiro de 1884. No Rio de Janeiro, constitui-se em uma sociedade civil e religiosa, educacional, cultural, filantrópica, que tem por objetivo o estudo e a prática e a difusão dos espiritismo, em todo o seu aspecto, como base na obra Codificação de Allan Kardec no Evangelho Canônico. Lembrando, pessoal, que o espiritismo ele existe de várias formas. É tipo as igrejas protestantes, entendeu? As igrejas protestantes ela se inicializou com a revolta de Lutero e daí de lá para cá foram surgindo várias denominações. Então é tipo assim, entendeu? A mesma coisa do espiritismo. Se você observar, existem várias casas com nomes de pessoas que já morreram, que seriam espírito, tipo assim, que eles chamam de tendas espíritas, né? E também existe terreiros, existe várias coisas. E lembrando também outra coisa, pessoal, o espiritismo ele é falado muito em novelas, né? Nós temos algumas novelas no Brasil que eles utilizaram muito, né? Como Todos Somos Irmãos, né? A TV Tupi é inspirada no romance de espírita A Vingança dos Judeus, psicografada pelo médium russa Veraz Kazin. A telenovela A Viagem, né? Produzida pela TV Tupi e foi inspirada no romance espírita Nosso Lar, né? E A Vida Continua, e assim muitas outras novelas, né? Que inclusive tem uma que Essa Vida Continua foi psicografada por Chico Xavier, desenvolvendo uma trama complexa abordada no conceito de mediunidade e morte e observação espiritual, reencarnação e outras da Rede Globo. Concebeu em Hamke dela em 1994 a telenovela O Profeta. Então, assim, tem filmes e muitas outras coisas assim, que você vê, o espiritismo ele tá por detrás também, entendeu? Então, o espiritismo é mais uma das religiões que hoje nós falamos, né? Que esse aqui é o volume 3, e como eu digo, é religião, a gente tem que respeitar, né? Porque hoje em dia a gente vê que tem outras religiões que não respeitam, né? Muitas religiões hoje em dia não respeitam umas às outras, uns se colocam na frente, uns dizem que é de Deus, os outros é do diabo, outros já diz que é melhor do que não sei o quê, e é tipo o seguinte, é aquele negócio, entendeu? Infelizmente nós as religiões vivem em pé de guerra umas com as outras, não tem aquele entendimento assim, de cada uma pelo menos respeitar o direito de cada um de ir e vir, entendeu? É o que a gente mais vê hoje em dia, entendeu? Brigas, discussões, até agressões verbais, agressões físicas, entendeu? Por causa de religião. Duas coisas no nosso país dá confusão, é religião e política, entendeu? E se você falar que você é do lado de um político, né, você perde até a amizade de pessoas, né, porque você apoia um determinado político. Da mesma forma, a religião, né, se você dizer que você é de uma religião ou que você admira uma religião, pronto, né, muitas pessoas vão acabar se afastando de você porque
segundo a cabeça dessas pessoas, elas acham que elas têm o direito, mas você não tem o direito, entendeu? Só que na realidade, para Deus, o que voga mesmo, para ser bem sincero e verdadeiro, é o amor. Se não tiver amor, então não adianta. Não adianta. A própria Bíblia mesmo, ela fala sobre isso, que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua né, fizesse, desse esmola, fizesse tudo de bom na vida, mas se não tivesse amor, nada seria. E realmente é verdade, entendeu? São duas coisas que nos ligam, três coisas que nos ligam a Deus. É o amor, né? Também os 10 mandamentos que foram resumidos em dois, né? Que é amar o próximo e adorar somente a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, são essas coisas que nos levam diante de Deus. Se você tem essas três coisas, isso vai lhe levar diante de Deus, né? Mas se na Terra as pessoas só julgam os outros, se acham que são melhores, que têm mais capacidade do que outras pessoas, né? Usam a religião, acham que, não, minha religião é de Deus e a dos outros é do diabo. E aí é daquele jeito, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque além de ferir as pessoas, esse termo desse julgamento, né? Isso acaba afastando as pessoas também, né? Então, assim, dá para se ver que religião são duas coisas que não se discute, é religião e política, né? E esse ditado já é bem antigo, entendeu? E então é como vocês estão vendo aí, o Espiritismo é mais uma das religiões que eu falo hoje, né? Amanhã teremos mais um tópico aí. Inclusive, pessoal, eu tava falando aqui, fui falar do Espiritismo, aconteceu umas coisinhas aqui, caiu o cabo de vassoura e a luz aqui queria apagar e acender, e aí eu até fiquei assim meio, meio cabreiro, né? Então, assim, mas a gente, graças a Deus, conseguiu com muita luta aqui para fazer esse vídeo. Não foi fácil também, porque eu tava tentando baixar algumas coisas aqui para me estudar, para me falar e tava dando tudo errado. Mas enfim, assim, a gente tem que respeitar e tem que aceitar e ver que nós, seres humanos, não passamos simplesmente de seres humanos. Jamais vamos ser, além de não sermos melhores nenhum do que os outros, devemos respeitar o direito das religiões, respeitar as pessoas, respeitar os seus direitos de ir e vir, que é o que diz a Constituição e também o que diz a palavra de Deus. Se não tiver respeito, não tem como, além de não ter como conviver, não tem como, de hipótese alguma, você confiar, não tem nada, pessoal. Entendeu? Essa é a realidade. A partir do momento que acaba o respeito, acaba também a confiança. Acabou a confiança, pronto, já era. Cada um segue seu caminho, mas enfim, sempre respeitando o direito de uns dos outros. Essa é a realidade, essa é aquilo que eu acho, a minha forma de pensar. Não sei a de vocês, entendeu? Afinal de contas, eu não estou aqui para, como eu sempre digo, eu não vou debater religião. Eu estou falando da religião porque é um tema, né? É um dos temas que eu escolhi para essa semana, né, de que é sobre falar sobre religiões, né, porque de cada religião, quem são elas e o que elas fazem sucessivamente, né, mas bater de frente mesmo com religião é uma coisa que eu não faço mais, inclusive não sigo assim nenhuma religião, porque é tipo o seguinte, isso já é algo pessoal meu, entendeu? Mas enfim, eu respeito, porque aonde tem o respeito tem um convívio. Então, pessoal, e é isso aí que vocês acabaram de ver, entendeu? O Espiritismo, assim como o catolicismo, assim como várias outras religiões, né, tem o mesmo direito de respeito, né, e é assim. Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe, espero que vocês gostem do vídeo, né, aproveite e dê seu like, curta os vídeos, né, e me ajuda aí, pessoal, para que a gente mantenha esse canal, porque não tá fácil, né, tá difícil, né, eu não tô dando a desistir mesmo, porque eu gosto mesmo, tô fazendo aqui o possível aqui para ver se eu mantenho esse canal.